vamos ler no livro de Jó, capítulo 29, versículo 1 a seguir. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, com a sua luz. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía da porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. E eu era o olho do cego e os pés do coxo. E Jó continua dizendo: dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia no meu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Amém? Podeis nos assentar. Irmãos, Jó está fazendo uma lamentação ao se lembrar, ao se recordar do seu estado passado, antes de vir toda aquela tragédia, toda aquela fatalidade lhe vir. Nós conhecemos certamente que quem ainda não leu todo o livro de Jó, eu te aconselho a ler, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. O livro de Jó traz para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, de conforto, por parte de alguém aqui, que, como nós lemos, era um homem íntegro. Vocês viram Jó, ao lamentar os dias que ele estava vivendo agora, em momento algum ele amaldiçoou a Deus, em
Em momento algum, ele atribuiu a Deus alguma falta, algum erro, de forma alguma. Jó chegou a até amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó lamentou o porquê que ele veio a este mundo, como alguém aqui pode até estar se lamentando nesses últimos dias, por causa de alguma consequência que esteja vivendo. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas em momento algum ele amaldiçoou a Deus, ele atribuiu a Deus alguma falta, como nós vemos hoje as pessoas, muitas delas, colocar em dúvida a justiça de Deus, a benevolência de Deus, a bondade e a graça de Deus, porque lhe sobreveio alguma tragédia, alguma perda, alguma decepção. Jó é um exemplo de sofrimento, de alguém que foi tentado, sem dúvida alguma, ao extremo. Jó foi levado ao extremo. Se nós fôssemos olhar aqui humanamente falando, ele foi tentado acima do limite. Pastor, mas a Bíblia não diz que fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. Sim, Paulo escreveu. A Bíblia diz que Deus conhecia Jó, e é por isso que Deus permitiu que ele fosse tentado. Satanás teve a permissão para tocar em tudo que Jó tinha, e ele tirou os bois, tirou as ovelhas, foi tirou os filhos. Sim, Jó e a sua mulher teve que pegar na alça de 10 caixões e sepultar os 10 filhos. 10 filhos. E a Bíblia nos conta que por fim, depois de lhe sobrevir todo este mal, Jó se recusava a negar a Deus. Jó se recusou a amaldiçoar aquele a quem ele considerava, temia e adorava, inclusive em momentos como o que ele estava vivendo. A Bíblia diz que o acusador da igreja, que é o mesmo acusador de Jó, chegou na presença de Deus, mesmo depois de todas estas perdas, e disse que Jó não havia ainda amaldiçoado a Deus, porque tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida, pela sua saúde, pele por pele, disse Satanás. Eu estou encurtando aqui, não estou entrando nos pormenores dessa história, porque eu sei que vocês conhecem, mas a Bíblia diz que Deus permite, fala assim para Satanás: pode tocar nele, na saúde dele, mas não tire a sua vida, poupa a vida dele. Você sabia que para Satanás tocar em você, ele precisa da autorização de Deus? Eu e você, enquanto escolhidos de Deus, Satanás só pode chegar a tocar em nós se Deus permitir, se Deus autorizar. Ele bem que gostaria de ter já nos levado há muito tempo, de ter já nos tragado há muito tempo, de ter colocado uma doença em nós, incurável, e ter nos levado. Não é agora não, quando nós estamos servindo a Cristo, não, é quando nós estávamos desviados do propósito, é quando nós estávamos distantes. Mas mesmo assim, ele não conseguiu. Há um mistério de Deus através da oração. Há escolhidos de Deus que essa hora estão aqui adorando, em outras igrejas, e outros estão lá fora,
Pasmem vocês, tem alguns que estão nos bares, mas são escolhidos de Deus, e tem alguém clamando por eles, e Deus pode hoje, amanhã, trazer eles para cá, para exaltar e engrandecer o nome dele, porque Deus é Deus. Mas saiba de uma coisa: Satanás não tem poder para lhe tocar na hora e da maneira que ele quiser, de forma alguma. Deus deu autorização para Satanás tocar na saúde de Jó. E Jó agora, depois da perda dos filhos, da perda dos bens, ele agora se vê numa condição miserável. Ele se senta, pega alguns cacos de telha e vai coçar aquelas úlceras que estavam no seu corpo. E a sua esposa, que o conhecia, que o acompanhou e que também havia perdido seus 10 filhos, e estava também nessa embarcação, ela diz para Jó: amaldiçoa a Deus, Jó, e morre. E Jó diz para ela: olha como falas, uma doida, uma louca. Assim você se dirige a mim. Eu recebi o bem de Deus com prazer, com alegria, não vou receber o mal. Jó pensou que era Deus que estava induzindo Jó ao erro. Deus permitiu, porque sabia que Jó não negava a Deus, nem se precisasse morrer. E assim foi. Satanás foi desmascarado mais uma vez. Nós vimos Jó aqui falar, irmãos, se nós formos olhar aqui, Jó mesmo fala do seu testemunho. Ele diz que ele era os pés dos coxos, ele cuidava dos paralíticos, ele cuidava das viúvas. Jó era um homem íntegro. Ele procurava saber, vocês leram um texto aqui, capítulo 29, de alguém que estava em dificuldade, ele queria, nós lemos aqui, essa é a palavra, ele procurava, e aí como é que está o fulano, você sabe que ele está precisando de alguma coisa? Era aquele homem que se preocupava com o estado das pessoas, não só de dentro da sua casa, mas à sua volta. E vocês viram dizendo como é que era o tratamento das pessoas? As pessoas paravam e ouviam silenciosamente os seus conselhos e não retrucava, porque quando Jó abria a boca para falar, as pessoas diziam: esse é um homem de Deus, este é um homem íntegro, este é um homem reto. Irmãos, vocês imaginam o que passou pela cabeça de Jó quando foi chegando aquele tanto de notícia, aquele tanto de mensageiro? Olha, caiu o fogo do céu, matou os seus animais, seus filhos estavam festando lá. Eu imagino que assim como eu e você, quando acontece alguma tragédia, algum infortúnio na nossa vida, a gente começa a vasculhar na nossa mente: o que foi? Será que eu tenho algum pecado que eu não confessei? Será que tem alguma coisa? Será que é meu karma? A lei da causa e efeito? É que eu estou pagando um pecado da minha mãe, do meu pai? Eu quero dizer para você que chegou a Cristo, que toda maldição, ela está quebrada no nome de Jesus, em Cristo Jesus. A maldição, ela prevalece até que Cristo chega na vida de alguém, e ela é despedaçada. Vocês imaginam o quanto Jó sofreu? Como se não bastasse, chega alguns amigos que não entenderam e que não entendiam de maneira alguma o porquê do sofrimento. É natural que às vezes, quando nós passamos por momentos muito difíceis, nós oremos e cheguemos diante de Deus. E eu já falei isso muitas vezes diante de Deus: Senhor, por quê? Já perguntou para Deus? Por quê?
Mas eu quero dizer para você que nesta noite, assim como aconteceu na vida do nosso irmão Jó, provavelmente Deus não irá nos tentar da mesma maneira, porque Ele conhece a minha, a sua estrutura. Eu olho para mim e não me vejo em condições, cooperador Manuel, de passar por uma luta dessa. Uma provação dessas. Quem sabe você esteja passando algo, talvez que não seja da mesma proporção que Jó passou, mas é algo que desafia a sua fé. Mas é algo que tem feito você se curvar e dizer assim: Senhor, eu não suporto. Porque nós não podemos exigir que todos nós tenhamos, e nem Deus exige isso de nós, que todos tenhamos uma mesma estrutura que Jó teve, ou que um outro irmão teve. Cada um temos uma estrutura emocional. Fomos formados dentro de um contexto diferente. Alguns aqui foram amaldiçoados quando eram pequenos, ou depois de grandes até. Quem sabe alguém amaldiçoou, lançou uma palavra. Só que eu quero dizer que quem vai prevalecer sobre a nossa vida é a palavra de Deus, não é a palavra de alguém que quis nos amaldiçoar. Jó era um homem, cooperador Manuel, que orava toda madrugada. Ele ia e apresentava os seus filhos a Deus. Ele orava pelos seus filhos, dizia, sacrificava diante de Deus naquela época. Dizia: Deus, eu não sei, de repente os meus filhos cometeram algum pecado aí. Ele ia diante de Deus como sacerdote, porque é assim que deve ser mesmo. Ele comparecia diante de Deus e dizia: Deus, estou aqui perante Ti, pelos meus filhos, representando cada um deles. E ele sacrificava ao Senhor. Era um homem íntegro, que se a gente for olhar, passado por tudo isso, sem dúvida alguma, a Bíblia diz que ele não pecou a Deus nenhuma falta, mas sem dúvida alguma, nesse campo de batalha chamado mente, Satanás deve ter desferido tantas e tantas setas, tantos e tantos dardos, para fazer Jó pecar e amaldiçoar a Deus. Só que tem uma coisa: o Espírito Santo na vida dele. O Espírito de Deus estava entranhado na alma, naquele corpo agora raquítico. Era um corpo saudável, mas agora um corpo que estava com chagas, com tumores. E Satanás dizendo: está vendo, Jó? Os seus amigos chegavam e diziam: Jó, não tem condição, Jó. Tem que ter algum pecado por trás de tudo isso que você está vivendo, Jó. Tem que ter alguma coisa errada, porque nós somos assim, nós queremos uma resposta, e às vezes não se tem. Tem coisas que Deus vai nos explicar na eternidade. Só que se nós crermos e confiarmos que temos um Pai que está cuidando do nosso presente e do nosso futuro, que está olhando para a nossa casa, que sabe bem como andam as coisas por lá, que se antecipa a Satanás, que às vezes acha que pode surpreendê-lo, nós veremos Deus mudando o nosso cativeiro. Você está com a Bíblia aberta? Jó, capítulo de número 38. Se você puder abrir, eu vou ler aqui. Jó, capítulo de número 38. Verso 1 a seguir diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó, porque Jó estava perguntando, indagando a Deus, e com muita naturalidade até, porque por menos
nós indagamos e perguntamos. E agora Deus respondeu. Deus responde Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, olha aqui como é que Deus começou a falar com Jó. Jó, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge ou cobre os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aí no verso 4, Deus agora começa a perguntar para Jó. E ele fala assim: Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Quem é que sustenta a terra, né, irmãos? Quem é que sustenta? Quem foi que colocou as bases? Paulo Neto. Pergunte aos cientistas, pergunta aos sábios deste mundo. Olha o verso de número 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes, ou quem estendeu sobre elas o cordel? Verso 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, a sua pedra fundamental, o seu alicerce? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens sobre sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos. E Deus continua dizendo: até aqui virás, e não mais adiante. Deus não colocou limite, irmãos, no mar. E Ele só passa e ultrapassa esses limites quando Ele permite. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Verso 12. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar. Verso 13. Para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como o barro sobre o selo e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-me saber, Jó, se sabes tudo isso. Me responde, que aí eu vou te responder o que você me perguntou. Me fala, Jó. E ele continua aí, irmãos. Ele continua perguntando para Deus. Ou seja, quem é a criatura para perguntar ao Criador: por que me fizeste? Irmãos, Deus nos fez com um propósito. E as coisas não vão terminar assim como estão. Difíceis, complicadas. Parece que sem rumo, sem sabor. As coisas de Deus têm começo, meio e fim. Ele é o princípio de tudo. Ele é o começo e Ele é o final de tudo. Deus não é como um homem que às vezes começa uma coisa e às vezes se perde no meio do caminho, não sabe como é que faz, surge alguma coisa e ele fica desesperado e às vezes a obra para no caminho. Não! Deus não é assim, nem mesmo as suas obras, nem mesmo os seus projetos e os seus planos. Deus não precisa do meu conselho, nem da minha ajuda para fazer aquilo que Ele tem para
para fazer. A única coisa que Deus quer de mim ou de nós é fé, coragem para acreditar, mesmo quando as lutas estão dizendo não dá, não pode, não tem como, não vai dar certo. Essa é a voz de Satanás dizendo para você: não creia, se afasta da igreja, para de crer nisso aí, isso é um conto de fadas, tem tanto tempo. É isso que ele está dizendo para nós nessa última hora, mas é o que Deus está dizendo que você precisa agarrar e não soltar, e dormir refletindo na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida ainda. Já no capítulo 42, ele faz aquilo que todos nós devemos fazer. Ele reconhece, ele percebe que não dá para responder, que não dá para questionar com Deus, e ele vai e se humilha perante Deus. Ele honra, ele dá glória. Olha a resposta de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Verso 2: e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha para cá o verso de número 4: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Olha o que Jó diz aqui, olha que coisa linda, igreja, olha que coisa maravilhosa, com o verso 5 do capítulo 42 de Jó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele estava dizendo: eu só te conhecia de ouvir falar. Um homem íntegro como era Jó, era só de ouvir que eu te conhecia, o meu conhecimento era muito pequeno, agora os meus olhos te veem. E Deus vai fazer com que você também veja quem é Ele na sua vida. Quem sabe você tem vivido isso, de escutar falar de Deus, de escutar falar das suas obras, mas Ele vai se revelar a você, e você vai dizer também: agora eu conheço esse Deus, agora eu vejo Ele, porque você vai ver Ele trabalhando diferente, porque Ele é o mesmo que trabalhou através desse sofrimento de Jó. Ele trabalhou de uma maneira toda especial. No verso 6, Jó disse assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, como nós precisamos reconhecer, como eu preciso reconhecer, que somos limitados, que somos faltosos, e que Deus é fiel, e que Ele está projetando maravilhas para a nossa vida. Deus já sabia que Jó era fiel, sabia que ele não iria negar. Só tinha um que não sabia, o diabo, porque muitas das vezes ele paga para ver, como diz o ditado, principalmente quando ele encontra, uma circunstância que lhe é favorável, ele entra para causar dor e sofrimento. Mas Jesus chega com a vitória. Até mesmo os amigos de Jó, que não entendiam o porquê, e não sabiam, e acusavam Jó, Deus fez com que Jó orasse por eles. Deus falou: olha, eles passaram por aperto, vai lá, porque Jó vai orar por vocês. Quem sabe tem alguém da sua família e critica e zomba, porque as pessoas têm um prazer em nos ver sofrendo. Parece que tem gente que se sente, parece que é até gostoso. Nossa, a fulana está assim,
Aí também. E começa a falar, e começa a zombar. Só que eu não duvido que alguém desses que zombam e criticam hoje, não é por revanche não, mas hoje ou amanhã, vão estar pedindo oração para você. E o que você vai fazer? Vai orar por eles, como já fez. Vem cá. Eu sei que você não entendia aquele momento que eu estava vivendo, nem eu sabia o porquê. Mas Deus me deu vitória. E a nossa vitória, ela será completa. O crente, irmãos, ele tem esperança não só nessa vida, mas na vida futura. O ímpio, ele tem certeza que vai morrer, está vendo as pessoas morrer, partir para a eternidade, e mesmo assim ele não está nem aí. Ele não se ocupa, às vezes, nem um momento, em se preparar, em saber como passar a eternidade lá, onde ele tanto ouve falar que é bom, nos céus, na presença de Deus. Mas Deus tem uma bênção que vai atingir todo o seu ser por completo. Eu quero orar com vocês nessa noite. Falta 15. Vamos orar para nós encerrarmos aqui essa palavra. Todos aqui são crentes, para a glória de Deus. Eu quero orar juntamente com a igreja. Se você estiver aqui, quem sabe como Jó, perguntando para Deus, que é uma coisa que é natural do ser humano, perguntar. Eu gostaria que você refletisse em tudo aquilo que Deus falou e tem falado conosco hoje. Essa palavra nos aperta tanto, mas Deus nos dará graça para não negarmos o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, sem dúvidas, esta palavra ela fala conosco porque nós vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, mas eu sei que o Senhor sonda e forja o nosso caráter, porque ser fiel a Ti em meio à bonança é simples demais. Ser fiel, Senhor, quando está tudo bem, quando temos dinheiro no bolso. Ser fiel, Senhor, quando temos saúde, quando o lar está tudo bem, quando as coisas vão bem, é muito simples. É muito simples. Se bem que muitos, quando a bênção chega, se afasta de Ti. Se bem que muitos, quando a vitória chega, se esquece de voltar para agradecer. E quantos que não têm sido ingratos para contigo, que não voltaram para agradecer, que acham que estão caminhando, que estão bem, porque são inteligentes demais. Se esquecem que se estão de pé, é porque o Senhor tem dado vida. Se estão respirando, é porque o Senhor tem providenciado ar e tem dado condições para os pulmões. Muitos não estão tendo mais, ó Pai, essa condição, porque já partiram para a eternidade, e muitos estão despreparados e desapercebidos. Mas eu quero te pedir, desperta a tua igreja, nesta última hora, aviva a tua igreja, traz avivamento e despertamento, traz encorajamento, tira, Senhor, a frieza espiritual, tira a angústia, a tristeza, o pesar que tem acometido muitos corações. Pai, no nome de Jesus Cristo, visita cada lar. Pai, visita as famílias que estão aqui sendo representadas desta noite. Pai, repreende o laço do passarinheiro, da sabedoria nós, da sabedoria esta irmã, a este irmão, para lidar, meu Deus, com as questões difíceis da vida, para que não venha trocar os pés pelas mãos, para que não venha se desviar da igreja e perder, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós ali na frente, porque tudo que Satanás queria, porque tudo que Satanás gostaria era de ver Jó blasfemando, era de ver Jó amaldiçoando o Senhor, assim como Ele também nos quer, assim como Ele também, ó Pai, nos tenta
do intuito de nos ver blasfemando contra o teu nome, mas no nome de Jesus eu creio que o Senhor vai nos dar condições de vencer estas lutas, e nós chegaremos até o porto seguro, o lugar que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus.